Olá, eu sou o João. Estou aqui agora para fazer um vídeo sobre o Arcano Regente para o ano de 2022. Quero agradecer as pessoas que me pediram um vídeo, me cobraram. João, não deixa de fazer, procura fazer o vídeo. Eu percebo sentido nas coisas que você foi colocando. Então aqui no canal você vai encontrar os vídeos dos anos anteriores. E aí talvez você perceba o sentido que essas pessoas estão falando quando elas me cobram, quando elas pedem para eu falar sobre essa carta. Então, também quero pontuar que os vídeos que eu costumo fazer aqui mensalmente para os signos, eu vou voltar a fazer num outro formato. Então, em breve deve ter novidades, logo eu volto a fazer isso de uma outra forma, mas também vou continuar fazendo, mas também ouvir todos os feedbacks, todas as críticas, todas as pessoas que me ajudaram, que me acompanharam, para isso tomar uma outra forma e continuar ajudando as pessoas que de alguma forma percebem sentido no que eu estou fazendo. Então hoje eu vou falar sobre o Arcano Regente, né, do ano de 2022. Nos outros anos eu fiz uns vídeos no começo do ano falando e as pessoas, como eu disse, foram percebendo isso. Antes de começar a explicar, eu quero falar que regência, quando eu falo da regência de um arcano para o ano, eu não estou fazendo nenhum tipo de previsão, eu não estou dizendo que tem algum tipo de determinação que pode acontecer isso. Quando a gente fala do tarô e quando a gente fala de regência, a gente está falando de um script, né, de um simbólico, né? O tarô é um símbolo, é um alfabeto simbólico. E como que esse símbolo do número 6, que é o ano regente que a gente está vivendo agora, né? A gente soma os números 2 mais 0, 2 mais 2, 20 e 22, que é o número 6. O que que isso significa? Como é que simbolicamente a gente pode entender isso e o que que esse número pode dizer para a gente? Então, como eu falo de simbólico, eu acho importante também pontuar que eu falo de um calendário que é o calendário cristão do ano 2022, né? Que é o número que eu tenho usado, a forma como eu tenho feito para fazer isso, que se eu fosse muçulmano ou que se eu fosse árabe, o meu calendário seria outro, né? Para os muçulmanos, esse é o ano de 1443, é um outro arcano. Para os judeus, 5782, é um outro arcano. Mas para quem está nesse contexto, como eu, inserido nesse símbolo, neste ano, nesses números, como é que a gente faz isso? Somando os números. E a minha experiência tem mostrado que isso faz algum sentido. Se eu tivesse num outro contexto, se eu pertencesse a uma outra cultura, ou se eu tivesse ligado a uma outra religião, talvez fosse diferente. Mas é assim que eu tenho feito, né? E eu trabalho desta forma, somando os números. Se você procurar aqui no YouTube ou em outras mídias, você vai encontrar gente que faz essa conta de uma forma diferente, que leva em consideração os arcanos que compõem o número, né? O 20 e o 22. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas o que para mim faz sentido é a soma, é quando a gente tem essa regência, que é uma indicação simbólica do que pode acontecer este ano. Então, a gente tem este ano este arcano, que é os enamorados, que é o número 6, né? O que esse arcano traz para a gente enquanto um símbolo que fala, que traz esse script, essa regência, né? Esse é um ano que eu posso dizer para vocês que é um ano de reconexão, de você se reconectar com as pessoas, né? Eu estou gravando esse vídeo dia 31 de janeiro. Ao longo desse mês de janeiro eu já atendi muitas pessoas fazendo leitura de mandala, consultas oraculares, e eu percebi que essa questão de se conectar com as pessoas, para algumas pessoas isso é um grande desafio. A gente ainda vive um momento de pandemia, a gente passou por um período de isolamento social muito grande e tem muitas pessoas que têm dificuldade agora, em que as coisas começam a funcionar novamente, de se reconectar. Então, se reconectar é importante, né? O homem é um bicho social, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa do outro. E se reconectar com as pessoas é importante. E se reconectar, inclusive, fisicamente, presencialmente, né? Não é essa conexão que a gente faz online, é estar perto, né? Essa é uma das coisas que está embutida neste arcano, neste símbolo, né? Quando a gente olha essa carta com mais atenção, a gente vê que aqui eu tenho um anjo na frente do sol, né? Esse anjo na frente do sol fala muito do desejo na frente da razão. Essa é uma coisa para a gente prestar muito atenção ao longo deste ano, né? O que é meu desejo? O que a minha razão está pedindo? Como que eu trabalho com o equilíbrio disso? É uma carta que fala muito de você se harmonizar,
se harmonizar com o seu ambiente, o ambiente que você está e com as pessoas, né? Por isso a reconexão, esse harmonizar-se, conviver-se, encontrar novas formas de construir, reconstruir isso, é muito importante. Essa carta sempre fala de escolhas, é o arcano que representa o caminho do livre-arbítrio, né? É um ano de muitas escolhas, então preste atenção ao longo deste ano como é que essas escolhas vão se colocar para você, que são escolhas pequenas do seu cotidiano, das coisas que você quer fazer, que são importantes para você, e é só a gente lembrar que é um ano de eleição, eu não vou falar de política aqui, mas sempre é uma escolha que mexe muito com a gente, que mexe com o nosso destino, com as questões econômicas. É um ano que a gente ainda vive uma polarização muito grande quando a gente fala desse assunto, então é um assunto delicado. Conversar, falar sobre isso é difícil, essa escolha, essa harmonização. Esse é um exemplo que eu dou quando eu falo de política, para você entender das dificuldades disso, que isso tem, que isso pode se colocar, como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode perceber isso. Então são questões que vão estar muito, muito presentes, né? Em algumas cartas, aqui esses dois personagens representam a escolha entre a virtude e o desejo, o prazer, o vício, né? Sempre algum tipo de escolha ao longo deste ano vai se colocar. Historicamente, quando a gente olha o número 6 nos outros anos e faz a soma dos números dos outros anos, o número 6 sempre é um ano que a gente tem alguma melhora econômica, né? Não é ainda um ano de pleno desenvolvimento, de pleno crescimento, mas há algumas possibilidades. A gente está deixando a energia do número 5, que é o ano do Hierofante, que foi o ano passado, em que tudo foi muito lento, tudo foi muito burocrático. Não é no dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro que essa energia muda. A gente está falando de uma regência, uma energia que vai se transformando. Essa já começou a agir um pouco antes, a gente ainda tem um pouco do número 5, que nos próximos meses ele vai se deixando. Então, os primeiros meses deste ano, os primeiros 3 meses, ainda são lentos, são difíceis, são burocráticos, mas as coisas tendem a melhorar, tendem a se desenvolver, né, tendem a se desenrolar. Desenvolvimento mesmo a gente deve ter só no próximo ano, número 7, que é o ano do arcano que representa o carro. Aí sim a gente tem crescimento e tem outras questões, mas isso eu só falo mais para frente. Então, o que eu posso dizer? Reconectar-se, escolher, perceber onde está a sua razão, né? Como que suas escolhas vão se colocar, são desafios que você vai ter que prestar muita atenção ao longo deste ano, né? O que forma este arcano, esse número 6? Quando a gente soma os números, eu estou falando, né? A gente tem uma junção do arcano do julgamento, o 20, com o 22, né? O louco é o 0 aqui. Mas quando a gente trabalha com essa questão numérica para fazer essas contas, ele entra como número 22. Então eu tenho uma junção disso. Eu tenho uma mudança, um arcano kármico que fala do destino, né, de lições aprendidas em que você tira as pessoas da caixa, tira de um lugar escuro, tira de um movimento, em que você aprende algumas coisas, em que tem um chamado para essas mudanças e para essas lições acontecerem. E o louco é o caos, é uma bagunça, é uma transformação, é o começo de uma jornada, né, é um caminho para o sol, é um momento de inocência, é um momento em que você está muito no precipício, então ter o pé no chão, não acreditar em tudo piamente, não se iludir, não ser muito, a melhor palavra para isso é muito crente, talvez, muito aberto ao que as pessoas estão falando, criticar, pensar, inocente é a palavra melhor, né? Não ser inocente com as coisas na forma como elas se colocam para você, como é que você vai perceber isso, trabalhar essa sua inocência, a sua percepção da realidade ao longo deste ano é importante para que você possa perceber essa coisa da relação entre a razão, que é representada aqui no sol simbolicamente, e do seu desejo, né? Então, eu estou falando de um símbolo, né? Não estou fazendo nenhuma previsão, mas esse símbolo indica um caminho este ano de escolhas e de reconexão, como eu coloquei, né? Espero que faça sentido para você que me ouviu até aqui, agradeço você ter ouvido, pense um pouco sobre isso, é um ano de mudança, não é um ano de mudanças radicais, é um ano de percepção, de reconexão, em que você ao longo dos próximos meses vai se lembrar disso, vai perceber isso, e quando a gente chegar no próximo ano que você rever esse vídeo, você vai perceber o que eu falei a respeito de fazer sentido, de perceber isso, porque
Você vai passar por várias situações em que você vai se deparar com essa questão da escolha, da sua razão e do quanto que essa reconexão pode ser importante para você dentro desse calendário, desse contexto simbólico que nós estamos inseridos, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Espero que tenha feito sentido para você que me ouviu. Se fez sentido, deixa um like, deixa um comentário. Nos vemos em breve quando eu voltar com as minhas leituras mensais. Obrigado e até a próxima.